Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e estou aqui em mais um sábado, onde no sábado a gente sempre tem esse quadro aqui de eu trazendo um conteúdo para vocês sobre como que eu opero o mercado financeiro, como que eu uso a minha análise de price action, como que eu tomo decisões, quais são as estratégias que eu uso, quais são as ferramentas que eu uso. Aos sábados eu estou aqui exatamente para ensinar vocês, transmitir esse conteúdo para vocês. É um quadro mais para iniciantes, mas, cara, qualquer um pode vir aqui, pode aprender, pode tirar dúvidas, mas meu objetivo é mais ajudar os iniciantes. Cara, de segunda a sexta-feira aí, eu trago uma análise no canal, eu faço uma análise do mercado financeiro, trago uma análise on-chain para vocês também. Aos domingos eu sempre trago uma novidade que vai ser uma gema, vai ser um assunto do momento, sempre vai ser uma coisa diferente que está acontecendo no mercado. Então eu vejo que já tem bastante conteúdo para as pessoas que já têm mais experiência no mercado. E os sábados eu estou me dedicando exatamente para os novatos, para os iniciantes. Quero ajudar vocês exatamente da maneira que eu opero o mercado, da maneira que eu enxergo o mercado. E eu vejo que um dos maiores erros dos iniciantes é não saber diferenciar o que é ser um day trader, o que é ser um position trader, o que é ser um swing trader, o que é ser um investidor e até mesmo o que é fazer um scalp no mercado. Não vou ensinar vocês nesse vídeo como fazer algumas dessas operações. Não vou te mostrar quais são as estratégias que você usa. O que eu quero te explicar exatamente nesse vídeo é como que você diferencia isso na hora de você fazer a sua análise. Pois saiba que se você estiver olhando para o time frame errado, a sua operação ela vai dar errada. Então você tem um time frame certo para cada tipo de operador. Eu falo bastante, você pode ser todos os operadores. Por exemplo, eu sou investidor e também sou um day trader ou um swing trader e até mesmo um scalp. Às vezes eu faço scalp no mercado também. Então você pode fazer todos os tipos de operação. A única coisa que você precisa saber é diferenciar as operações, diferenciar o seu capital para cada uma das operações e entender como que você vai fazer essa análise, como que você vai tomar a sua decisão em cima disso, beleza? Lembrando, não é recomendação de investimento, é simplesmente como que eu opero o mercado financeiro e estou simplesmente passando o meu conteúdo para você. Bom, então o primeiro ponto para a gente começar, quando a gente fala em operações de day trade ou operações de swing trade, operações de curto prazo, cara, tudo que a gente quer falar é em relação ao time frame do mercado. E olha só, o que é o time frame? O time frame é exatamente o gráfico que a gente está olhando naquele momento. E a gente tem vários gráficos aqui, olha só. A gente tem gráfico de 1 minuto do BTC, a gente tem gráfico de 5 minutos, olha só, gráfico de 1 minuto. Cara, gráfico de 1 minuto é um bicho. Olha só, que bicho que é esse? É o gráfico de 1 minuto. A gente tem um gráfico de 15 minutos. Que bicho é esse? É outro gráfico. É outra operação. Se a gente for olhar para o gráfico de 4 horas, cara, gráfico de 4 horas é outra coisa, outra operação. Cada gráfico que você olhar, ele vai ser um bicho diferente e você vai ter que tomar uma interpretação e uma projeção da sua operação diferente também. O primeiro ponto é: quanto mais curto o time frame que você olhar, mais curto vai ser a sua operação. Então, em sequência de operações curtas, a gente tem scalp, day trade, swing trade, position trade, investidor ou holder. Quando a gente fala em scalp, a gente está falando que a sua operação ela vai durar alguns minutos. O que seria essa duração de operação? Do momento que você abre a operação até o momento que você fecha a operação. Comprou, vendeu, ou vendeu, comprou, né? Se você estiver shortando, e você vai simplesmente ficar alguns minutos dentro da operação. Isso é um scalp. Um day trade, o próprio nome já diz, day, dia. Você vai abrir a operação no mesmo dia que você fechar essa operação. Ou seja, você abriu no período da manhã, você vai fechar ela no período da tarde. Você abriu no período da tarde, você vai fechar no período da tarde. Você não vai correr essa operação para o dia seguinte.
Para correr uma operação para o dia seguinte, você já não está mais no day trade, você está no swing trade, que o swing trade é exatamente uma operação que ela vai de um dia até algumas semanas, mas ela não passa de um mês, por exemplo. E aí, quando a gente vai para operações acima de um mês, que você abre uma ordem e ela leva alguns meses para ser fechado, você está em uma operação de position trade. E aí a gente tem a última operação, que é a de investidor, que essa operação ela vai demorar alguns anos para ela ser fechadas, alguns semestres, por exemplo. Cara, em cripto geralmente leva uns 2 anos, 3 anos no máximo aí, dependendo do ciclo do BTC. Então, cada movimento que você for fazer, você vai olhar para um time frame diferente. Saca só, se você for fazer scalp e você precisa abrir e fechar a operação em alguns minutos, você vai olhar, por exemplo, para um gráfico de 1 minuto, porque dentro desse gráfico de 1 minuto, você vai ter as movimentações acontecendo. Olha só como que no gráfico de 1 minuto, o BTC, nesse momento aqui, ó... Opa, cadê? Olha só como que a gente teve aqui, ó, uma movimentação de alta, padrão de alta, topos e fundos ascendentes. Veio, fez uma queda, uma correção alta. Ele está em tendência de alta nessa movimentação no gráfico de 1 minuto. Tá em tendência de alta, olha só, tá lateralizando aqui em cima, tá em uma região de suporte no gráfico de 1 minuto. Ou seja, se você for fazer um scalp, aí você vai olhar para um gráfico de 1 minuto. Pô, Gui, mas a variação é muito pequena. Se a gente for olhar aqui, a alta deu, cara, 0,6 de lucro, de alta numa movimentação dessa. Cara, depende o que é 0,6. Você tá falando de 0,5% de $10, você tá falando de 0,5% de $1.000, você tá falando de 0,5% de $100 mil, de $1 milhão. Então, depende. 0,5% é pouco? Depende do tamanho da sua banca. Então, conforme mais alto é a sua banca, essas operações de curto prazo, por exemplo, um scalp, ela pode te dar bons lucros. Obviamente que, cara, uma operação dessa daqui, você não vai lucrar 0,5%. Se for fazer $10, não vai dar nada. Então, não faz sentido você fazer um scalp com $10. Mas, com $100 mil, por exemplo, já começa a fazer diferença, beleza? Então, o primeiro ponto é, scalp, a gente olha para gráfico de 1 minuto. E quando a gente está falando de day trade, você vai olhar para gráfico de 5 minutos, no máximo gráfico de 15 minutos. Se você está fazendo operações no day trade, é gráfico de 5 minutos e 15 minutos. Você não vai olhar para gráfico de 4 horas, você não vai olhar para gráfico diário, você não vai olhar para nada disso. Você vai olhar para gráfico de 5 minutos, porque você está num day trade. Olha só como que olhando o gráfico de 5 minutos, o que a gente tem aqui? A gente tem uma linha de tendência de alta. Olha só como que o mercado veio, a gente pode traçar Fibonacci nessa movimentação, a gente pode entender qual que foi essa movimentação. Olha só, já veio em 0,382 de Fibonacci. Se você não manja de Fibonacci, tem uma aula aqui no canal também falando sobre Fibonacci, sobre como usa Fibonacci. Olha o padrão se repetindo, 0,382 de Fibonacci também nessa movimentação. Então aqui a gente está olhando para uma operação de day trade, operação que vai durar dentro do mesmo dia. Se você estiver pensando em fazer operações de swing trade, que é operações que vai levar mais de um dia, quiçá algumas semanas, mas não vai passar de um mês, aí você começa a olhar para gráfico de 1 hora e gráfico de 4 horas. E você vai ver que é um bicho diferente do que a gente estava olhando. Olha só como que no gráfico de 1 minuto a gente estava em tendência de alta. Gráfico de 5 minutos a gente estava em tendência de alta. E quando a gente olha para o gráfico de 1 hora, o que a gente tem? Tendência de baixa. Topos e fundos descendentes, olha só. Então, opa, olha que louco, cara. Para a gente operar no dia de hoje, talvez seja uma operação mais lucrativa estar na ponta compradora, na ponta long. Já olhando para alguns dias, talvez a gente esteja melhor em uma ponta vendedora.
Lembra, cada time frame vai ser um bicho diferente, cada time frame vai ter uma interpretação diferente. Olhou para 1 hora, olhou para o 4 horas, vamos ver como que o 4 horas tá? Olha só o gráfico de 4 horas, tendência de baixa. Olha só, topos e fundos descendentes no gráfico de 4 horas. Ou seja, qual que é a probabilidade do gráfico de 4 horas continuar fazendo? Tendência de baixa. Até que uma tendência seja revertida, você segue aquela tendência. Talvez eu grave uma aula aqui para vocês sobre tendência. Eu sei que tem algumas pessoas que têm dúvidas sobre isso também, mas basicamente, cara, cada time frame vai ser uma operação diferente. Olha só, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora para swing trade está em tendência de baixa. E aí quando a gente olha para um gráfico mais longo, por exemplo, um gráfico para position trade, que aí já levaria alguns meses, ou até mesmo para investidor. Para investidor eu gosto de usar o gráfico diário e no máximo semanal, não uso mensal, tá? Mas olha só como que no diário estamos em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então, cara, o primeiro ponto para você conseguir ter sucesso no mercado, independente, se você quer ser day trader, tudo bem. Se você quer ser investidor, holder, tudo bem. Você escolhe a sua profissão, você escolhe quem que vai sentar na cadeira do lado daí. Escolhendo essa profissão, o que você precisa saber, esse profissional que você vai ser, o que você precisa saber é escolher o time frame. Não mistura os time frames, não senta como day trader na cadeira e fica olhando para gráfico diário. Não, cara, se você sentou como day trader, você vai olhar para o gráfico de 5 minutos e 15 minutos e você vai encontrar os padrões ali dentro daquele gráfico. Não importa o que esteja acontecendo no semanal, não importa o que esteja acontecendo no diário, você sentou como day trader. Então, olha para o mercado, pro gráfico, lembra, cada time frame é um bicho diferente. Olha para o gráfico de day trader. Quando você está sentando no gráfico, quando você está sentando no gráfico não, né? Quando você senta na cadeira como investidor, você vai olhar para um gráfico mais longo. E é aí que você pega muita gente sem preparação. Às vezes você escuta a pessoa falando, o gráfico tá derretendo, BTC tá derretendo, tá caindo pra caramba. E aí você olha no gráfico diário, não aconteceu nada. Foi uma queda de 2%. Mas talvez essa pessoa esteja operando no curto prazo. No gráfico de 5 minutos, talvez tenha sido uma grande queda. Então, às vezes as pessoas também falam, nossa, o BTC tá subindo, tá estourando, rompeu. E aí você olha, não aconteceu nada no gráfico diário. Quiçá no semanal, o semanal nem se mexeu, só que você vai vendo de 5 minutos, bumba, porrada para cima, 1% ali para cima nos 5 minutos já é bastante coisa em um único candle. Então, você saber diferenciar esse time frame é super importante. Eu levei muito tempo para entender isso, levei muito tempo para conseguir separar as minhas operações. Hoje eu tenho capital para investimento e tenho capital para operações do curto prazo também. Eu decidi colocar a maior parte, 95%, tá exatamente no investimento. 5% tá ali em trade, cara. Acho que é 97% que tá em investimento. E 3% tá ali em trade. E eu só consegui fazer essa gestão, eu só consigo fazer essa separação, já mostrei como fazer gerenciamento de risco, separando as tabelas, as planilhas que eu tenho o diário do trader, né? Tem o diário do investidor também, são planilhas separadas, são time frames diferentes. Então, quando você faz uma operação de curto prazo, você tem que setar a sua expectativa para o curto prazo. Quando você faz uma operação de longo prazo, você tem que setar a sua expectativa para o longo prazo também. E isso vai estar relacionado com o seu stop e o seu take também, o seu take profit vai estar relacionado exatamente com isso. Eu vejo que tem muita gente que entra em operação de day trade, por exemplo, e não realiza o lucro. Cara, você não vai arrastar a operação. Se você entrou como day trade, você analisou nos 5 minutos, você tem que fechar a operação. Mesmo que o mercado tá subindo, tudo bem, você escolheu entrar como day trade, beleza? Talvez eu possa gravar uma aula também explicando sobre stop em take profit também, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente essa visão de saber separar esse time frame. A partir do momento que você separar esse time frame,
Você vai ter um emocional muito mais controlado e vai ser muito mais assertivo às suas operações, beleza? Lembrando, se você quiser trocar uma ideia sobre isso, se você quiser aprender mais, quiser ter um contato comigo mais próximo aqui no YouTube, é ruim pra caramba se você faz um comentário, até o comentário chegar em mim, até eu comentar de volta, não dá pra trocar grandes ideias, mas eu tenho um canal no Telegram, que é exatamente um chat, onde a gente consegue conversar. Você consegue conversar até com os outros inscritos aqui do canal. É só ir lá, trocar mensagem, tirar suas dúvidas. Cara, é o maior prazer do mundo em lhe ajudar a trazer mais informação. Se tiver alguma dúvida aqui sobre esse vídeo, vai lá, me pergunta no canal do Telegram que eu vou te responder. Todos os dias lá dentro do canal do Telegram, trocando ideia com a galera. Hoje, o canal do Telegram ele é 100% gratuito. Não sei se ele vai continuar assim para toda a vida, mas se você quiser entrar para dentro do canal do Telegram de forma gratuita, o link está na descrição ou fixado aqui nos comentários. É só clicar lá, entrar para dentro do canal e a gente pode trocar essa ideia lá dentro. Se tiver alguma sugestão também de novos temas, algo que você tenha dúvida, como esse quadro aqui é exclusivo para as pessoas mais iniciantes, eu sei que tem muitas dúvidas que às vezes não estão no meu radar. Cara, vai ser uma ótima receber a sua sugestão lá, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. E no sábado que vem a gente tá de volta aqui com uma nova aula. Amanhã vai ter outro vídeo no canal e, obviamente, segunda-feira eu tô aí trazendo análise do mercado cripto para vocês, beleza? Forte abraço, tamo junto, valeu e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!